Olá, meu nome é Francisco Coelho, sou professor aqui da Universidade Federal de São João del Rei. Vou apresentar aqui o trabalho intitulado Análise da inversão no sentido de fluxo de potência devido à falta na média tensão e geração distribuída no secundário reticulado. Esse trabalho ele é fruto do TCC do Leonardo Neiva, que foi realizado sob minha orientação. Um breve sumário aqui da apresentação. Primeiro, a introdução onde eu falo da geração distribuída e das redes reticuladas, uma caracterização do problema, metodologia utilizada, resultados e algumas conclusões do trabalho. Sobre a geração distribuída, é sabido que ela tem crescido bastante no país, então eu trouxe aqui uma notícia de março de 2020 que mostra que a geração distribuída passou das 200 mil conexões no Brasil recentemente, aí, atingindo 2,5 GB de capacidade instalada, sendo que a maior parte é unidade solar fotovoltaica. Dentre os impactos que a GD provoca para a sociedade, vão ter os impactos operativos para a concessionária lidar, impactos econômicos, tanto para o consumidor quanto para a concessionária também, impactos ambientais e impactos sociais também da GD. Dentre os impactos operativos, vai haver alteração nas perdas, no perfil de tensão, no desequilíbrio de tensão e corrente na rede, e vão haver também impactos na proteção do sistema, visto que a GD ela aumenta o nível de curto-circuito na rede, em alguns pontos, e também pode ocasionar inversão no sentido de fluxo. Então, justamente aqui na proteção é onde está focado esse trabalho. Bom, sobre as redes reticuladas, né, elas são uma modalidade de atendimento dos consumidores, é uma modalidade especial que as concessionárias utilizam, visto que o tradicional são as redes radiais, né? Onde tem um único caminho ali para atender o consumidor. No caso das redes reticuladas, a confiabilidade do sistema é maior, pois na falta de um alimentador ou de um transformador, o consumidor ele pode ser atendido por diferentes caminhos. O sentido do fluxo tradicional é mostrado aqui nessa setinha de verde, da média tensão, onde tem os alimentadores primários, para baixa tensão, onde estão conectados os consumidores. Geralmente é isso que acontece ali. Então, agora a caracterização do nosso problema, estudado aqui. Bom, no caso do curto-circuito na média tensão, ou seja, um dos alimentadores primários, o que pode acontecer é que esse curto seja alimentado por meio de outros alimentadores, ou seja, por outros caminhos que não a própria subestação, conforme mostrado ali na seta vermelha de inversão de fluxo. Por esse motivo, os protetores de rede eles são programados para impedir o fluxo no sentido oposto. Então, detectou ali o fluxo no sentido oposto do que ele foi preparado, o protetor de rede atua para impedir que isso aconteça. E aí vem o nosso problema. Com o crescimento da geração distribuída, pode ser que o fluxo se invirta nos transformadores de distribuição, não devido a curto-circuito na rede primária, mas sim devido ao aumento do número de conexões de GD solar, um dia muito ensolarado, um momento de baixa carga, por exemplo. A gente poderia ter inversão no sentido de fluxo nos transformadores de distribuição, sendo que a causa não é curto-circuito. Então, isso geraria aí o falso trip, né? O protetor de rede ele iria atuar indevidamente. Então, o problema que a gente se propôs a estudar é como saber se a inversão é causada por falta na média tensão ou por geração distribuída intensa no lado de baixa tensão, ou seja, no secundário da rede de distribuição. Então, para estudar esse problema aí, a gente realizou algumas simulações à procura de eventuais padrões. Será que tem algum padrão no caso da reversão por GD ou reversão por curto-circuito que teria como a gente separar as duas coisas e programar de repente os protetores de rede para não atuar indevidamente? Então vamos para a metodologia. Para realizar esse estudo aí, a gente usou um sistema de distribuição real de 81 barras localizado na região central de Curitiba. E aí foram aplicadas faltas monofásicas, bifásicas e trifásicas. Nesses três ramos aí de alimentação primário dessa rede de distribuição, e todas as simulações foram realizadas no software OpenDSS. As simulações com geração distribuída, elas também através do OpenDSS,
mas elas já são realizadas no lado da baixa tensão. E elas foram divididas em dois cenários. Um deles, os painéis solares, a geração distribuída, ela vai sendo conectada na rede de forma uniforme, conecta em uma barra, salta duas, conecta outra barra. E no outro cenário, as conexões foram feitas de forma aleatória nas barras de baixa tensão aí. Em cada um desses cenários, 4 níveis de injeção de potência foram considerados: 25, 50, 75 e 100% de 1000 kW. Bom, então vamos para os resultados no caso de curto-circuito. O primeiro caso simulado aí foi um curto-circuito monofásico aplicado no alimentador que está entre a barra 01 e a barra 041. Então, nesse caso, a gente pode notar que não teve reversão de fluxo em nenhum ponto. Por quê? Porque esse alimentador está entre dois deltas. Ele está entre o delta do transformador da subestação e o delta do transformador de distribuição. Portanto, o curto monofásico não passa, não se reverte o fluxo nesses transformadores. Já no caso do curto bifásico, a gente pode notar que todos os 4 transformadores ligados nesse alimentador apresentaram inversão do fluxo de potência. No caso do curto trifásico, a diferença é que a inversão ocorreu novamente, né, mas a diferença é que a inversão foi mais intensa agora. E aí o que a gente nota no caso de curto-circuito é que a reversão ela fica restrita aos transformadores do alimentador onde houve o curto. As outras duas simulações realizadas aqui, no caso do curto-circuito no segundo alimentador, né, ligado na barra 0,53, e a terceira no terceiro alimentador ali ligado à barra 126. Nesses outros dois casos a gente viu algo semelhante, com a diferença que no curto bifásico apenas um transformador apresentou inversão no sentido de fluxo, e nos curtos trifásicos todos os 4 transformadores apresentaram inversão no sentido de fluxo. Agora os resultados com a geração distribuída. Primeiro para a alocação uniforme, né? O que a gente nota aqui é que conforme nessas colunas aí, né, conforme a potência da GD vai aumentando, tanto o número de pontos com inversão de fluxo quanto a intensidade dessa inversão vai crescendo. E no caso da alocação aleatória, a mesma coisa. Nos dois casos, não é possível identificar um padrão claro, como no caso das faltas. Nas faltas, só há reversão nos transformadores ligados àquele alimentador ali. No caso da GD, a situação ela é menos precisa. É mais difícil de rastrear o que está acontecendo. Então, por isso, vamos aqui para as conclusões desse trabalho, né? Então, por esse motivo, a primeira conclusão é que no caso de curto-circuito, só transformadores do alimentador sob falta é que vão apresentar reversão. No caso da GD, não tem um padrão claro para a ocorrência da inversão de fluxo. E aí, devido a essas duas primeiras conclusões, chegamos que não é possível rastrear de forma precisa, porque em alguns motivos a reversão ela ocorre. Poderia estar ocorrendo tanto por motivo de falta quanto por motivo de geração distribuída também. Então, por isso, estudos mais profundos precisam ser realizados, estudos mais detalhados precisam ser realizados aí, nesse tema, considerando de repente diferentes redes, diferentes condições de falta, diferentes impedâncias de falta, por exemplo, diferentes situações para a própria geração distribuída, em busca de algum padrão para resolver esse problema. Então é isso, a apresentação. Deixo aqui meu e-mail para contato.